Olá, senhores, bem-vindos a mais um vídeo semanal. Me avisem através dos comentários se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem. E hoje eu queria começar com os senhores um pouco sobre uma mudança que eu fiz no meu setup aqui dos vídeos que eu uso que eu faço no YouTube. E aproveitar e falar um pouco sobre protocolos de comunicação e servidores. A mudança é o seguinte: eu sempre usei essa webcam aqui que vocês estão me vendo e eu decidi mudar para usar o meu celular. Eu coloquei meu celular aqui num tripé, ele está agora me gravando na lateral. E essa é a nova imagem ao qual os senhores vão me ver agora. E o que me motivou a fazer essa mudança é muito simples. É o seguinte, na verdade, eu estou sempre incrementando os meus conhecimentos sobre tudo que eu faço, né? Eu estou sempre tentando melhorar. Afinal de contas, eu sou líder de várias equipes de desenvolvedores e eu também mentoro muitos programadores a se tornarem sêniores e tech leads na sua carreira e, portanto, eu criei o hábito de toda coisa que eu faço, eu melhorar cada vez que eu faço ela. Seja estudando sobre programação no meu trabalho, ou filosofia, ou produtividade, seja melhorando um pouco os meus vídeos, ou seja, a cada vídeo que eu faço, eu tento melhorar um pouquinho. Então, por exemplo, determinado vídeo eu melhorei a forma de conduzir, a forma de me expressar, depois eu comecei a fazer roteiros e depois eu estava vendo um produtor de conteúdo de programação e eu notei que quando ele compartilhava a tela e fazia dessa forma aqui, eu notei que, por exemplo, ele estava usando o computador, etc. Vamos supor que ele estava pesquisando sobre, sei lá, sobre React, lendo as documentações do React. Então ele está aqui, mexendo na tela, compartilhando a tela. E eu notei que, ao invés de parecer que ele estava olhando de frente para a câmera, enquanto ele está compartilhando a tela aqui, ele estava ligeiramente virado de lado, que dava a impressão que esse pequeno quadradinho que está aqui no canto inferior direito, parecia que ele estava de fato olhando para o conteúdo. E eu achei isso sutil, um detalhe sutil, porém eu achei muito interessante. Eu falei, cara, eu quero fazer isso também, vou fazer isso no meu vídeo. Só que, se eu usar essa webcam aqui, não tem como, né? Porque ela está em cima do meu monitor. Não tem como eu colocar na lateral, ia ficar muito ruim. Então eu vou precisar usar o celular num tripé, que é o que eu fiz aqui. Só que aí que entrou o problema e aí que me motivou a fazer esse primeiro vídeo sobre esse assunto. Que é o seguinte, eu tenho um celular Android, o meu computador é Mac. Como é que eu faço para transformar o meu celular com a câmera dele numa webcam para eu conseguir usar dentro do OBS Studio e conseguir gravar um vídeo? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre essa parada, né, de como que eu consigo transformar o meu celular numa webcam e eu descobri várias coisas e eu comecei pelo jeito mais difícil. Provavelmente eu sou muito burro, porque no começo eu achei muito complicado. Falei, caraca, eu não estou conseguindo fazer e tal, tá muito difícil. Mas foi interessante porque eu aprendi várias coisas sobre diferentes protocolos de comunicação, de transmissão de vídeo através da internet e tudo mais. E eu fiz alguns testes de alguns códigos aqui com Docker, com Nginx, que eu achei muito legal, foi interessante a experiência. E eu queria mostrar para vocês e depois no final eu vou mostrar como que ficou o setup, que foi milhões de vezes mais simples, não precisei de usar nada de programação, mas pelo menos foi interessante aprender sobre essas coisas e eu queria aproveitar para falar com vocês. Bom, então eu pesquisei um pouco e também com a ajuda do ChatGPT, né? Eu cheguei nessa ideia aqui de usar esse protocolo RTMP, que é basicamente um protocolo de comunicação de vídeo através da internet. Então, basicamente, eu precisaria baixar algum aplicativo, no caso esse aqui, Larix Broadcaster, que ele ia basicamente começar a publicar o stream da minha câmera do celular num determinado IP e eu precisaria, no outro lado, ter um servidor que fosse capaz de escutar o RTMP e depois eu poderia plugar no meu OBS Studio ou em algum outro software esse vídeo que estava sendo publicado. Eu falei, caramba, legal, né? Então eu fui ler um pouco sobre RTMP, como eu sempre faço, eu nunca vou tentar fazer a coisa sem entender. Basicamente, assim, nada demais, né? Nada de novo, assim, é simplesmente um protocolo diferente. Então, quem é programador que nunca pesquisou muito sobre protocolos de comunicação via rede, né, está acostumado a usar o HTTP como sempre, acaba não entendendo muito bem o que é isso. Mas o HTTP,
ele é basicamente uma forma específica de comunicar informação através da rede. Tem diversas outras, né? Tem o FTP, que é para comunicar uma forma mais específica para comunicar arquivos. Você tem o de e-mails, acho que é STMP, não é isso? STMP, SMTP, SMTP. Você tem o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Você tem o Google RPC, né, que é um outro de real-time, enfim. É simplesmente formas de comunicar via rede. Então, para quem não entende isso, eu decidi fazer um diagrama muito simples, explicando a parada. Então é o seguinte, eu tenho aqui o meu celular, que está conectado numa rede Wi-Fi, que está sendo roteado aqui pelo meu roteador. E eu tenho o meu computador que está aqui, que está também conectado na mesma rede Wi-Fi, que está sendo roteado pelo mesmo roteador. Quando eu uso o meu celular ou o meu computador para me conectar em algum site da internet, né? Por exemplo, vamos lá, eu estou no meu celular e eu digito facebook.com, né? Basicamente, o meu celular ou o meu computador, ele vai através do browser, então vamos supor que eu estou no Chrome, né? Ele vai fazer uma requisição para a placa de rede do meu computador, e esse meu computador, que está conectado em determinada interface de rede, no caso o Wi-Fi, ele vai comunicar essa informação. Por exemplo, olha, Facebook, eu quero pegar o endereço, a página que está na porta 80 do www.facebook.com. Então essa é uma mensagem que está encapsulada num protocolo, num formato específico, que é o HTTP. Então ele vai para a placa de rede do meu computador, que manda para o meu roteador. Esse roteador recebe essa informação e manda para a web, roteia para a internet e pronto, né? Só que é o seguinte, os dois estão conectados na mesma rede, então eu tenho o celular e o computador. Teoricamente eu consigo comunicar um com o outro através do roteador, sem precisar passar pela internet, né? Então esse é o famoso localhost, né? Ou endereço de IP local. Você tem 192.168.31. Por exemplo, .1.1, por exemplo, que seria o computador roteador, .1.2, .1.3, né? No meu caso é 31.18. Esse é o endereço de IP local do meu computador na rede. E do meu celular, é 31.105. Então, basicamente, o que significa? Quando eu faço uma requisição do meu celular para esse endereço 192.168, digitei errado, .168.31.18, né? Então vamos supor que meu celular está aqui, que esse é o endereço IP do meu celular. Vamos supor que meu celular faz uma requisição para esse endereço IP aqui. Ele vai para o roteador recebe isso aqui e, sabendo que isso é um endereço de IP de rede local, o que ele fala? Olha, eu não vou mandar isso aqui para a internet, porque isso não vai encontrar nenhum endereço de IP real lá na internet. Eu sei que é o endereço de IP local, então eu vou mandar, então eu sei todos os devices que estão conectados em mim, então eu vou direcionar essa requisição HTTP especificamente para esse dispositivo, que no caso vai ser o meu computador. O computador recebe essa mensagem, responde, certo? Então, quando você está lá fazendo o seu aplicativo React, que está rodando na porta 8080, e você acessa no seu computador por localhost 2.8080, você consegue acessar pelo celular usando o endereço IP do seu computador 2.8080 e vai funcionar, se você tiver as configurações certas, vai funcionar normal, certo? Beleza. O que a gente tem aqui? A gente tem basicamente a mesma coisa. Então eu preciso ter um servidor rodando no meu computador na porta 1935 que entenda protocolo RTMP. E aí depois eu vou no meu celular, vou baixar esse aplicativo aqui, que ele vai começar a dar broadcasting da minha câmera para essa porta usando esse protocolo RTMP, que é basicamente um protocolo diferente, que vai se comunicar de forma diferente. Então, como é que eu fiz isso? Basicamente, eu vim aqui e abri a minha IDE.
E eu pedi para o GPT também me ajudar a fazer uma configuração muito simples de um servidor Nginx, que ele usaria o plugin do RTMP, né, para escutar nessa porta. E pronto, basicamente isso aqui é a configuração do Nginx, né? Se você não sabe o que é o Nginx, é basicamente um servidor que você consegue configurar de forma muito fácil, muito simples, algumas configurações, né? Então, o Nginx, ele tem um plugin para se comunicar e receber informações através do protocolo RTMP. E aí eu pedi para o GPT me gerar um Dockerfile, onde eu subisse o Nginx, que eu conseguisse rodar esse plugin aqui dentro do Nginx, e ele expusesse a porta 1935 na minha porta do meu computador 1935, certo? E aí ele gerou esse Dockerfile aqui, que era gigantesco, e não funcionou. Aí, o que eu pesquisei? Eu pesquisei, cara, não é possível que não tenha um Nginx no Docker já pronto com esse plugin. Aí eu pesquisei Nginx RTMP Docker. Aí eu achei desse cara aqui, Tiangolo, tá? Que ele tinha um Dockerfile lá que fazia basicamente isso. E aí eu decidi usar e funcionou bonitão. Eu coloquei só um Dockerfile aqui, na verdade eu nem estou usando esse Dockerfile, né? Eu coloquei no Docker Compose uma imagem para esse servidor, a porta e um volume, né, apontando o meu nginx.conf aqui para o nginx.conf de dentro do container. Então, basicamente, eu vou estar rodando o nginx com essa configuração aqui em cima. E é muito fácil, muito fácil. Basicamente, você vem aqui, dá um Docker Compose up e pronto. Na verdade, é aqui, ó. Na verdade, já estou rodando aqui, ó. Pronto, Docker Composer Up, e ele está rodando, pronto. Vou mostrar para vocês brevemente um vídeo disso funcionando na vida real. Ó, agora eu vou subir meu servidor Nginx rodando RTMP. Pronto, já está rodando. Agora eu vou vir aqui no celular, eu já configurei aqui nas configurações de conexão para rodar no meu computador no live stream. Então ele vai estar usando a porta padrão do RTMP, que é a 1935, e vou dar um start stream. Então, pronto, já está rodando. Inclusive, se eu vir aqui e derrubar o servidor, ele mostra aqui que perdeu conexão, tá? Então eu vou reiniciar o servidor aqui e ele vai conectar de novo. Pronto, conectou de novo. Agora abri o meu VLC. Eu vou dar um Command N aqui para abrir uma conexão. Eu vou colar aqui o meu localhost, tá? Esse é o IP do meu computador, protocolo RTMP, nesse caminho live stream. Antes disso, eu vou vir no celular aqui e apertar play. Pronto, agora ele está streamando. Eu vou abrir a conexão aqui no meu computador. Vou dar 2 cliques e ele vai começar a dar o stream que eu estou fazendo pelo celular. Então, vocês podem ver aqui. Ele aparece. Tem um certo delay, né? Vocês podem ver, ele tem um certo delay. Mas funciona muito bem. Então, a nova estrutura, ela ficaria nessa forma. A gente teria o meu celular fazendo streaming de RTMP, né, para esse servidor aqui. Então, ele está postando nesse servidor. E aqui eu usei o VLC para ler direto de um servidor usando o protocolo RTMP e conseguir visualizar na tela essa imagem. E aí o próximo passo seria basicamente usar o OBS para buscar diretamente nesse source aqui. Só que aí eu tive um problema, que é, vocês viram que tinha uma marca d'água, né? Mostrar vermelhão lá o nome do negócio e tal. Para você tirar, obviamente, era só pagar a versão Pro. E eu estava super disposto a pagar porque funcionava, era muito bom e tudo mais. Mas eu não consegui comprar esse aplicativo porque não permitia comprar pela Play Store Brasil. E eu falei, caramba, que merda, então eu vou usar outro aplicativo. E aí eu achei outro aplicativo que fazia alguma coisa semelhante, mas usando outros protocolos, que era esse aqui, ó. Era esse aqui, Common Live Streaming, que ele me facilitou muitas coisas, eu consegui ter uma latência muito menor e o setup muito mais fácil, eu não precisei mais de fazer nenhum servidor próprio usando Nginx, que fazia
o pool de imagem, né? E aí, olha só como é que ficou o setup aí. Então, esse outro aplicativo aqui, que é o Come On Live Streaming, ele vai usar um outro protocolo, que é o RTSP, ao invés do RTMP que a gente estava usando antes. E aqui, quando você já baixa ele já abre para você o endereço do meu celular, que no caso aqui é o 31.105 na porta 80. E quando a gente acessa no computador, a gente já vai conseguir ver a minha imagem do celular. E vocês podem ver que ele é bastante responsivo, tem muito pouco delay. O único ruim é o FPS, que é um pouco baixo, mas eu acredito que dá para configurar isso. Agora, meu próximo desafio seria de como que a gente conseguiria configurar essa câmera aqui, né, esse stream aqui do meu celular, para aparecer no OBS. Foi muito fácil, simplesmente eu precisei adicionar uma nova media source, e aqui você coloca o endereço de IP do meu celular na porta 8080/vid/mpjpeg. Na orientação que o próprio Common Live dá, que é como fazer o setup do OBS Studio, ele fala para você usar de fato o protocolo RTSP com o codec H264, que era o que eu estava usando antes. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, RTSP no codec H264. Então aqui ele já vai funcionar também e eu consigo ver aqui. Só que ele tem um delay um pouco maior, tá vendo? O delay dele é um pouco maior, porém a qualidade dele parece maior também. E aí eu tive um pequeno problema, que era a qualidade da imagem. Bom, a câmera do meu celular é muito boa, a qualidade é muito boa, como vocês estão vendo aí. Só que o aplicativo de câmera desse celular, Camon Live, como o foco dele, depois que eu fui entender melhor, era para servir como câmera de segurança, alguma coisa nesse sentido, ele não permitiu o controle muito fino da câmera. Então, por exemplo, eu queria ajustar a exposição de luz, contraste, exposição ao branco, essas coisas que, para ser sincero, eu não entendo muito de correção de imagem, de cor e tudo mais, mas eu queria configurar para ficar melhor, porque estava muito ruim a imagem, como vocês viram. Eu falei, cara, não tem como, assim, realmente não tem como, e eu precisava de um aplicativo melhor para configurar todas essas coisas. Então, eu finalmente cheguei na versão final, que era esse aplicativo aqui chamado DroidCam, que é basicamente a solução mais óbvia, né? Poxa, existe já aplicativos no celular que transformam o seu celular numa webcam que você conecta no seu computador. E pior que eu achava que era uma solução que era tão óbvia e que tantas pessoas precisariam, que era estranho não existir algo muito simples. Eu acho que era só burrice da minha parte de querer fazer alguma coisa muito complexa e tudo mais, mas eu cheguei nesse aplicativo aqui, que ele é muito simples, você baixa ele no seu celular, ele vai expor através da HTTP mesmo, um servidor que vai streamar, e ele já tem um plugin para OBS, que era exatamente o que eu estava precisando, onde você vai setar no OBS a URL do seu celular na porta específica do seu DroidCam e pronto, funciona lindamente, como vocês podem ver. Aí basicamente ele é esse aplicativo aqui, né? E aí ele vai expor no seu celular uma coisa parecida como essa, e você consegue entrar remotamente aqui, né? Vocês não conseguem ver aqui, mas aqui é a porta o IP do meu celular na porta 4747/remote, e ele já gera todas essas configurações de exposição de luz e câmera que eu consigo usar. Então, quer ver uma coisa? Como é que ficaria? Então a gente pode configurar aqui, por exemplo, mudar as cores, tá vendo como ficou horrível? E aí foi isso. Aí no final eu consegui fazer esse setup, que ficou muito bom. Só que ainda tinha alguns problemas, que era a câmera do meu celular nessa exposição de luz e tudo mais, mesmo colocando as configurações certas de exposição e correção ao branco, ainda estava estranho. Eu precisava fazer umas correções de cor, tá? Falei, cara, eu já mexi com Photoshop quando era mais novo, eu tinha aquelas curvas de cores e tudo mais, só que eu nunca entendi, eu sempre fui
na tentativa e erro, né? Só que hoje eu já tenho esse hábito, como eu falei, de sempre pesquisar um pouco e melhorar um pouco o meu entendimento intelectual da coisa quando eu vou começar a fazer algo. E eu fui pesquisar sobre correção de cor, como é que funciona, color grading e tudo mais. E aí eu achei um canal no YouTube de um cara falando sobre isso. Então ele tem até alguns plugins de OBS que ele mostra essas coisas aqui, né? E aí eu acabei usando isso para fazer a correção de cor. Legal, ele fica mexendo aqui e tal. Ele consegue ajustar a densidade, né, dos pixels, aumentar ou diminuir a exposição usando as curvas de cor. E eu acho que eu cheguei no resultado um pouquinho mais agradável, né? Me fala aí nos comentários o que você achou. E se você entende de cor e de imagem e você acha que tá uma bosta, por favor, me ensine, me fale como que eu posso melhorar. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.